Nos próximos capítulos de Gênesis da Record, Agar vai trair Abrão na cara dura. Mas Abrão vai ter uma atitude radical no meio de um casamento que deixará a todos chocados. Agar vai ser desmascarada e vai se arrepender de ter nascido. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Vale lembrar que essa história não está citada na Bíblia, mas a Record resolveu produzi-la mesmo assim. Tudo começa quando o casamento de Abrão e de Agar está se aproximando. Sarai conseguiu que seu plano desse certo e vai fazer o seu marido se casar com Agar. Mas as coisas vão começar a ficar bem estranhas. Em uma bela noite, Abrão vai visitar a sua bela noiva em sua tenda. Ele está muito ansioso com esse casamento e vai até Agar para conversar com ele. Ele sai da sua tenda e vai em direção à tenda de Agar. Ele percebe que a noite está bem deserta, mas nem liga muito para isso. Ele chega na tenda de Agar e antes de entrar, ele começa a chamar pela sua noiva. Ele chama uma vez, chama duas, mas na terceira vez, ele percebe que tem algo estranho. Depois que ele não recebeu nenhuma resposta, ele entra na tenda desesperado, achando que aconteceu alguma coisa com Agar. Mas ao entrar, ele percebe que sua noiva não está na tenda. Ele até dá uma voltinha ao redor da tenda, mas não encontra nada. Ele estranha que sua futura esposa não esteja em sua tenda já tarde da noite, mas acaba deixando isso para lá. Ele então volta para a sua tenda. Mas no dia seguinte, quando Abrão acorda e sai de sua tenda, ele dá de cara com Agar. Ele chama por ela e a moça até se assusta, parecendo que está devendo algo. Abrão então pergunta se a moça dormiu bem. Agar diz que ela dormiu sim. Abrão então logo diz que ele foi ontem na tenda de Agar para conversar com ela, mas que acabou não a encontrando. Agar fica com os olhos arregalados. Abrão pergunta se a moça saiu. Agar começa a gaguejar e diz que ela saiu sim. Abrão, então sem papas na língua, pergunta para onde ela foi. Ela diz que foi ajudar a Dália, que estava enrolada com algumas coisas com a cozinha. Abrão diz que é perigoso Agar ficar andando por aí à noite. Agar dá uma risadinha e diz que ela sabe, mas revela que não aconteceu nada. Ela então diz que precisa fazer as suas coisas, pede licença e sai. Abrão fica encarando a moça por alguns instantes. Ele não engole essa história que sua noiva contou. Por isso ele resolve tirar a limpo com a própria Dália. A moça está na cozinha, como sempre. Abrão aparece e a Dália logo faz uma brincadeira e diz que hoje ela tem uma visita ilustre em sua cozinha. Abrão nem ri da piada e pergunta se ele pode conversar com a Dália. A moça também para de rir e percebe que o assunto é bem sério. Ela, preocupada, pergunta se aconteceu alguma coisa.
Abrão diz que ele só precisa perguntar uma coisa para ela. Adália diz que ela vai responder se souber, é claro. Abrão, na lata, pergunta se ontem à noite Adália esteve com Agar. Adália estranha e diz que não. Ela então se explica dizendo que desde que ela deu a notícia sobre Bacari, Agar nunca mais foi a mesma com ela, que na verdade faz até alguns dias que elas não se falam. Curiosa, Adália ainda pergunta por que Abrão está perguntando isso. Abrão diz que não é por nada e que ele só queria saber como estava a reação delas. Ele ainda pede para Adália não comentar nada com Agar. Adália diz que isso pode deixar e que vai ser moleza porque Agar não quer ver ela nem pintada de ouro. Adália então diz que se Abrão der licença, ela precisa voltar para a cozinha. Abrão sai da cozinha e começa a ficar mais pensativo ainda. Ele diz que algo não está certo. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você acha merecido o final que Agar vai ter ou não. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Após alguns dias, o casamento entre Abrão e Agar se aproxima mais ainda. Dessa forma, é natural que mais coisas surjam para serem resolvidas. Mas Abrão resolve mais uma vez ir até a tenda de Agar. Ele faz questão de ir no mesmo horário que ela foi da última vez para pegar Agar no flagra. Ele então espera a noite cair. Ao chegar à noite, Abrão vai até a tenda de sua noiva. Ele repete a sua atitude, chama uma, duas, 3 vezes e não tem resposta. Por isso, ele entra na tenda e mais uma vez a pega vazia, sem Agar. Abrão diz que dessa vez ele pegou a sua noiva. Ele volta para sua tenda e age como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, Abrão procura pela sua noiva. Dessa vez, Agar já está mais calma. E Abrão pergunta o que Agar está fazendo de novo, fora de sua tenda, já tarde da noite. Agar, sem graça, pergunta se Abrão foi lá de novo. Abrão diz que ele foi sim. Agar então fica um instante em silêncio, mas diz que ontem à noite ela foi até a tenda de Ziva, porque a esposa de Simei queria aprender algumas dicas de beleza do Egito. Abrão estranha e pergunta dicas de beleza. Agar confirma e diz que o Egito é muito conhecido pelas mulheres bem produzidas. Agar, então, tentando se livrar dessa conversa, pede licença e sai rapidamente. Abrão, de novo, não engole essa história de Agar e vai investigar por conta própria. Ele chega até Ziva e pergunta se pode conversar com ela. Ziva já fica bem preocupada e pergunta se ela fez alguma coisa ou se os seus filhos
se meteram em outra confusão. Abrão diz que não e fala para ela ficar calma, porque não aconteceu nada. Ele diz que só queria saber de uma coisa. Ziva diz que ele pode perguntar. Abrão, sem enrolar, pergunta se ontem ela esteve com Agar. Ziva estranha e diz que com Agar não, e que ela na verdade estava com Simei, e que pode provar chamando ele. Abrão diz que isso não é necessário. Revela que ele acredita nela. Ziva pergunta se aconteceu alguma coisa. Abrão diz que não e que ela pode ficar tranquila. Dessa vez, Abrão não fala o que está acontecendo e sai. Patriarca, então, já sabendo que Agar está mentindo, resolve tomar uma atitude drástica. Ele diz que vai seguir a moça para ver o que está acontecendo. No mesmo dia à noite, Abrão fica de olho na tenda de Agar, bem escondido para não ser visto por ela. No mesmo momento, ele vê Agar saindo de sua tenda. Ele segue a moça numa distância segura. E Agar, bem sorrateira, entra na tenda de Gade. Abrão não entende nada e vai espiar o que está acontecendo. Ao espiar por uma fresta no tecido da tenda, ele vê Agar e Gade tendo uma relação bem íntima e logo depois se beijando. Abrão constata que Agar está saindo com outro. Ele vai voltar para sua tenda e ficar bem abalado, mas ele não vai contar para ninguém o que viu. Ele prefere guardar para o dia do casamento. O casamento finalmente chega. Todos estão muito felizes com a união. A que está mais feliz é Sarai, que lutou muito por esta união. Abrão está sem reação alguma, mas está com cara de quem está prestes a aprontar algo. Agar já se encontra entrando pelo corredor central, muito bela como sempre. Todos ficam admirados. Quem vai realizar o casamento é Lotã, que também é um dos patriarcas dali. Agar entra pelo corredor central e, ao chegar ao altar, ela fica ao lado de Abrão. Lotã começa o casamento dizendo que hoje eles estão lá para celebrar a união de mais um casal, que promete dar muitos filhos a este acampamento. Ele continua dizendo que, sem mais delongas, ele pergunta se Agar está disposta a se casar com Abrão. Ela fica em silêncio por um instante, mas acaba aceitando. Lotã faz a mesma pergunta para Abrão, mas o patriarca responde que não. Todos ficam chocados, inclusive Agar, e Abrão diz que ele irá explicar. Ele então diz que acabou flagrando Agar e Gade tendo relações e que, da forma que estava acontecendo, nessa altura do campeonato, Agar já deve estar grávida. Transtornada e querendo se explicar, Agar diz que ela só estava fazendo isso para arrumar um bebê e não se casar com Abrão. Patriarca fica sem entender e pergunta como assim. Agar diz que para ela vê Abrão como um pai e que não aguentaria ter relações de marido-mulher com ele. Abrão pergunta por que ela não falou isso antes.
Agar diz que ela não queria acabar com a felicidade de toda a caravana. Abrão fica aliviado e diz que tudo está resolvido e que não haverá mais casamento. Agar ficará muito aliviada. No fim, Sarai até fica triste, mas acaba superando esse casamento que não deu certo. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado. Até mais!